Olá, Olá, esse é o Patramada Criminal, sejam bem-vindos. bem-vindes! Olá! Nossa primeira gravação em muitos anos, 84 anos. Igual aquele meme da velha do Titanic. It's been 84 years. Foi tudo isso mesmo que fez, gente? Não, então, A véia viveu. a véia viveu. E você também, porque você estava de férias do podcast. Eu também estava de férias do Verdade. podcast. Eu só estava fazendo conteúdo do Johnny Depp. Foi tudo que. Porque a fofoca não para. O podcast pausa, mas a fofoca continua, minha gente. Sim, Sim, e é isso. E é sobre isso. é sobre isso. Estamos aqui renovadas, mais ou menos, cansadas sempre, muito. E é Renovamos o isso. cansaço. Renovamos o É um cansaço. novo cansaço. É um cansaço totalmente novo, gente. Tá aí. Isso. Não esqueçam, antes de mais nada, que a gente tem que falar isso no começo. Se inscrevam aqui embaixo, sininho, dá um like, Sim, por gentileza. Faz ajuda favor. as tia. E ajuda a gente e segue a gente também no Spotify, no Deezer, nos agregadores, porque a gente tem um podcast semanal, tem episódios novos toda segunda-feira de manhã. Então você já começa a semana com crime, com tragédia, com coisas obscuras e humor obscuro. Tá tudo aí embaixo, dá pra você ver aí todos os links e todas as coisas, e é isso. Exato. Recados não, né? Não, não temos. Não temos. E hoje sou eu que vou contar uma história para todos vocês. E essa história, gente, essa história tinha que virar, tipo, uma série do Netflix, de verdade. Ai, E gosto, eu acho que vai acabar virando, tá? Fica a dica. Vocês gosto. ouviram primeiro aqui. Ei. Que é o assassinato de Cat Kit Kat West. Cat Kit Kat? Cat Kit Kat, sabe? Tipo Luiz Inácio Lula da Silva. Entendi. Hashtag voto é secreto. É, gente, como sempre, todas as fontes aqui embaixo, para quem quiser ver, porque aqui a gente conta a história e traz as fontes, por que não? Por que E não? aí a gente vai contar, né, a história da Kathleen, também conhecida como Cat. Quem é Kathleen? Kathleen é uma mulher americana da Flórida, então você já sabe que o barato vai ser louco. E ela sempre foi conhecida como uma pessoa muito extrovertida, muito divertida. E uma das minhas fontes, né, que é o canal da Bailey Sarian, ela dá a melhor descrição da Kathleen, que é uma dessas mulheres, Ai, sei. sabe? Essa pessoa que sempre vai na. Sim, ela. Exatamente. Ela era apaixonada pela Marilyn Monroe. E ela, inclusive, inspirava a aparência e as roupas dela na Marilyn Monroe, tá? Ai, que chique. Vocês vão ver aí imagens dela. Igual a Kim Kardashian no Met Gala. Você viu que Nossa, o vestido da Marilyn não serviu nela? ele ficou todo danificado. A menina ficou 7. Não, ela perdeu 7 quilos em 3 semanas. Não comeu por 3 semanas. Daí, na hora de entrar, a bunda não fechou o vestido. Por isso que ela tava com aquela pele. Não, e ela o vestido foi super danificado, né? Por conta Foi? disso. Porque ele foi esticado, sim. Ah, É, também, é, gente. Kim, não, melhore. Enfim. melhore. Mas ela era obcecada pela Marilyn Monroe e mesmo sem ter o orçamento de Kim Kardashian, ela fazia um trabalho melhor em seus cosplays. E assim, ela era, falam, pessoas, amigos dela, né, descrevem muito ela no decorrer de todo esse furdunço que aconteceu, que vocês vão saber o que foi. E ela sempre é descrita como a alma da festa. Ela era uma pessoa que, além de ser uma das qualidades que eles descrevem dela é que ela não estava nem aí para o que você achava dela. Ela estava no rolê dela e ela continuar no rolê dela, você gostando disso ou não. Ah, eu acho chique também. Eu acho que é chique. Então eles falam que ela é a pessoa que ela podia chegar, tipo, sei lá, você tá triste. E ela chega na sua casa. E ela fala, mas por que você está triste? Vamos fazer uma festa! E em 2 minutos tinha, tipo, estranhos na sua casa, estavam bebendo, dançando, e ela tava só de calcinha, passeando pela casa e fazendo Eu gosto. Ela era essa pessoa. Essa pessoa me irrita, mas eu gosto. Sim. Todo mundo que é introvertido precisa dessa pessoa na vida dele. Porque a gente que é introvertido, tipo, eu chego na balada, eu quero dormir. Eu quero sair já.
Então a gente precisa, sabe, de uma pessoa que é pra empurrar a gente pros lugares, porque senão a gente só trabalha e dorme. Eu acho que eu sou uma introvert extrovert, porque depende do quanto eu dormi na véspera. Se eu tô descansada, eu sou uma pessoa meio yay! Não, porque eu não vou tirar roupa em cima de uma mesa, mas eu vou conversar com estranhos, eu vou fazer amigos, eu vou tirar fotos Sim. com estranhos, e eu vou fazer dancinhas aleatórias, que nem, tipo, pintinho amarelinho em rolês bizarros. Mas agora, se eu não dormir, eu quero sentar, e eu não quero gente estranha falando comigo. Eu só quero sentar e deixar o resto das pessoas fazendo enquanto eu olho e julgo elas de longe. Cara, eu sou super extrovertida e eu sou super social. Só que eu sou introvertida no core, assim, na base do meu ser, eu sou introvertida. Esse ser social, ser uhul, e festa, e churrasco, e família, isso me drena de uma forma que daí, tipo, cada vez que eu vou pra balada, eu preciso de uns 4, 5 dias úteis pra me recuperar, sabe? Meu Tipo, Deus. porque eu fico assim, e quando eu percebo que quando eu trabalho, saio no final de semana, trabalho uma outra semana, no final da segunda semana eu tô derrotada, eu tô exausta. Gente, é cansativo. Gente, é cansativo. Eu não discordo. Esse é um podcast sobre psicologia dos introvertidos, E sorry. cansaço. E cansaço. E voltando, né? E aí, lá estava a Kathleen vivendo sua vida de rolês e E sendo ela mesma, quando em 2004 ela vai para uma Super Bowl Party, que para quem não sabe, como eu não sabia até conhecer o senhor meu marido, é uma festa que a galera dos Estados Unidos e do Brasil que curte futebol americano faz no dia do Super Bowl. Então todo Hum, mundo meio que se encontra em algum lugar para assistir o Super Bowl, normalmente na casa de quem tem uma grande TV. hum, E pode ser um churrasco, uma festa, e fica todo mundo basicamente bebendo e vendo o jogo, e os shows, e comentando, e whatever. E hum, é nesse rolê que ela conhece o Jess West, que é um veterano do exército, né? Que ele trabalhava na época como recrutador para a US Military. Então ele não era mais soldado, mas ele trabalhava recrutando pessoas para o exército norte-americano. ok. Falam, um monte de gente fala, inclusive o próprio Jess fala que os dois eram pessoas extremamente diferentes. Hum, Ele era a pessoa introvertida do rolê. Ele era uma pessoa que não gostava de se misturar muito, que ficava na dele. Mas os dois começaram a conversar e eles se sentiram imediatamente atraídos um pelo outro. hum. A Os Cat. opostos. A Cat fala que o que ela gostava nele é que ela fala que por ela ser extrovertida e tudo mais, ela tinha muito problema de ansiedade, um pouco de depressão também. E que ele deixava ela tranquila, ela não se sentia ansiosa perto dele, ela não ficava com medo se ele estava gostando dela ou não, se ele achava ela bonita ou não. Hum, Então ela se sentia bem, ela se sentia confortável perto dele. E ele hum. achava ela totalmente maravilhosa. Vocês vão ver fotos dos dois juntos. Os amigos dela, isso não sou eu julgando, tá? Os amigos dela e do casal falam que a reação do público em geral, olhando para os dois, era o que ela tá fazendo com esse cara. Então, É, assim, não sei por que eles falam isso, mas isso é dito em várias das matérias, vocês podem ver nas fontes. Não é minha opinião pessoal, mas é o que a reação geral dos amigos era meio que essa. é. Eles casam 4 meses depois de se conhecerem, em Las Vegas. Sim. Ai, gente. O rolê, eu acho esse rolê meio errado, mas Eu eu, também. eu, eu imagino que aquele tipo de situação que ele pede ela em casamento e ela fala, então vamos casar agora! E aí Ai, ele, é. sempre tem, né? Tanto entre amigos ou entre casais, uma pessoa que fala só vamos, e outra fala, então vamos. Ah, e tem muita gente, na verdade, a gente fala, mas tem muita gente que fica aí namorando 10 anos, daí casa e separa um Sim. ano depois. Ó a Miley Cyrus. Ela ficou 300 anos com o Liam, daí casou, não deu nem um ano, ela separou. A casa deles pegou fogo, lembra? E daí. Rindo de nervoso, desculpa, a gente não sabia É, que eu ri gente, disso. desculpa. Na verdade, foi uma coisa terrível que aconteceu, porque foi naquelas queimadas da Califórnia. A Sim. casa dela foi destruída, coitada. Mas ela é milionária, então tá bom. É que a galera É, zoa, né? Que tipo, o casamento tava tão ruim que a casa deles até queimou, sabe? Tipo, o Kengarau queimando. Tipo, E daí tem gente que se conhece em uma semana, se casa em Las Vegas e tá junto há 34 anos. Tipo, não tem fórmula, não tem jeito. não, não tem.
Mas ok, casaram. E no ano seguinte, né, eles se conheceram em 2004, 4 meses depois casaram, e no ano seguinte, 2005, a Cat dá à luz a Lola, a filha dos dois, né, a filha única do casal. E aí, a vida vai seguindo, até que em determinado momento, Jeff recebe uma proposta para trabalhar como segurança para Birmingham Southern College, no Alabama. E aí o casal vai daquela vida na Flórida cheia de e Las Nossa, pro Vegas e Alabama. rolês pro Sweet Alabama. home. Vai levar uma vida típica de subúrbio. Numa casa gigante, tá? Aquela vida bem Desperate Housewife, sabe? Sei. Tava tudo bem, casal normal, casal padrão, família norte-americana. Exceto pelo fato de que a Cat tinha uma vida secreta na internet. Pois sim. Na internet, assim, por fora, né, Cat era uma dona de casa suburbana, uma stay-home mom, né, uma dona de casa, que gostava de se vestir como Marilyn Monroe. Na internet, o nome dela era Kitty Cat West, Kitty Cat West. E ela se descrevia como uma exibicionista convicta. Ela fazia dinheiro vendendo conteúdo adulto em diversas plataformas virtuais. E nessas plataformas, além de fotos e tal, tinha textos também. E nesses textos ela falava que ela não fazia isso só pelo dinheiro, mas também porque ela se sentia empoderada por saber que pessoas que ela não conhecia e dos Estados Unidos inteiro pagavam para ver ela pelada, ou sensual, ou em ensaios, né? E ela fala que ela se sentia muito bem ao se sentir desejada por outras pessoas. E aí, né, nesse momento a gente já pensa no clichê, e aí o Jeff não sabia de nada, ele descobre isso. Não, porque o Jeff sabia. E não só apoiava ela fazer isso, como ele ajudava ela. Ele montava os cenários, ele ajudava ela a escolher as lingeries, ele fotografava. Gente, acha um parceiro que apoia seus corre. Seus corres, sim. Porque é corre, não adianta falar, é o corre dela, é o que ela gosta de fazer, ela tá achando dinheiro, pronto, tá ganhando dinheiro com o que ela gosta. Pausa pra coquinha gelada, Coca-Cola, me patrocina. Eu tô com a minha aqui também, coquinha gelada. Imagina se a gente pegar patrocínio da Coca-Cola e a gente falando aqui, coquinha gelada. Coquinha gelada. Essa eu vou dedicar pra Bruna, nossa ouvinte, que também adora Coca-Cola. E a gente sempre comenta uma com a outra que a gente ainda não sabe como que a gente tem rim. De tanta que a gente toma Coca-Cola. Ai, não posso falar isso, vai perder o patrocínio futuro da Coca-Cola. Nós amamos coquinha gelada. Voltando. E até aí tá tudo bem. O casal, inclusive, ela faz muito a transição, porque pensa, ela era uma exibicionista da internet desde do começo dos anos 2000, desde os primórdios da internet. Então, eles vão acompanhando a evolução dos portais, esse tipo de conteúdo, e ajustando o conteúdo deles. Então, eles migram desses sites tradicionais, esse tipo de coisa nos Estados Unidos, para plataformas tipo OnlyFans e outras plataformas do gênero, né? Tanto que esse caso é bastante conhecido como o assassinato do OnlyFans. Ok. E beleza, eles vão migrando de plataforma e a gente vai para 2018. Em 2018, eu falei, ok, como se eu soubesse qual era o caso, mas eu não lembrava. Eu acho que eu só ouvi alguma coisa. É que tem vários diferentes. A gente já cobriu um outro. Outro caso que a gente cobriu, que eu vou deixar o link aqui, é o da Mercedes Moore, que também é conhecido como um assassinato do OnlyFans. Mas esse também... Gente, tem um monte, sério. Eu acho que a gente tem que fazer uma playlist assassinatos do OnlyFans, porque tem um monte. Infelizmente, é triste, mas é verdade. Mas beleza. Aí a gente vai pra 2018, então, eles estão juntos faz bastante tempo. Eles estão juntos há 13 anos. Não, 14 anos. É, que eles casaram em 2004, né? 2018. Então, estão juntos há muito tempo. Nessa fase, ela não só tem conteúdo no OnlyFans e em outros sites do tipo, como ela é cam girl também. Uma cam girl exibicionista. E ela tira muito dinheiro. Nesse momento, ela tá fazendo mais dinheiro que ele. Ela, inclusive, divulgava. A gente vai colocar a entrada do perfil dela nas redes sociais. Então ela tinha bastante follower no Instagram. E ela anunciava o conteúdo dela no OnlyFans. E a assinatura dela custava $15. Mas beleza, a gente vai pro dia 12 de janeiro de 2018, que é quando o casal decide deixar a filha deles, a Lola, que já tava com 12 anos, na casa dos sogros da Cat durante todo o fim de semana. Ou seja, vamos pro rolê.
Tipo, os pais do Jeff ficaram com a Lola pra eles poderem festar. Date night. Isso mesmo. E eles foram pra um date de jantar e drinks. Beleza, jantaram, chaparam o caneco. Mas aí eles pensaram que eles estavam começando a beber demais e que eles podiam não estar bem pra dirigir. Então eles decidem deixar pra beber mais em casa. E aí eles passam numa loja que chama R&R Wine and Liquor e eles compram uma garrafa de absinto e uma garrafa de Jameson. O Jazz chega, inclusive, a postar uma foto do absinto nas redes sociais. Ele posta lá o absinto e ele tem as coisas para tomar absinto, sabe? A espátula e o açúcar. Que absinto, para quem não sabe, vocês vão ver pela foto, você põe o copo de shot e você põe o açúcar e você põe o absinto. Você põe tipo uma espátula, um cubo de açúcar e quando você joga o absinto com açúcar, você consegue ver o absinto mudando de cor. É o jeito de saber se o absinto é de verdade. Ele fica de verde para azul, petróleo, assim. Pelo que, assim, eu tô falando isso porque dá a entender que era uma coisa que eles faziam. Tipo, eles tinham os aparatos. Quem não sabe como funciona, tipo, eu não tenho essas coisas na minha casa, porque esse não é o tipo de bebida que eu tenho cacife para tomar. Eu também não. Eu acho que eu tomei absinto, que nem devia ser absinto, na festa da faculdade quando eu tinha uns, sei lá, 19 anos, 20 anos. Nossa, eu tomava numa balada de São Paulo que chamava. Nossa, gente, uma balada na Augusta. Na Augusta não, na Pamplona. DJ Club. Na DJ Club eles tinham um drink de absinto com açúcar e gelo. Lá, eu tomei lá. Mas aqui, acho que você paga uns 80, 100 euros a garrafa. Não, não vale a pena. É caro. Mas enfim, era uma coisa que dá pra ver que eles tinham o hábito de fazer. Eles tinham os aparatinhos lá, beleza. E aí, já, né, chegando na casa, cada um deles tomou mais 6 drinks cada um. E aí eles decidiram que era uma boa hora pra fazer uma sessão de fotos para as redes sociais da Kitty Cat. É a pior hora. Eu tava pensando, Depois de 7 drinks, 10 drinks, sei lá, que eles tiveram. Cara, seu olho tá assim, ó. Vamos supor que eles dividiram tipo uma garrafa de vinho no jantar, vai 2 taças de vinho. Ah, Eles tomaram cada um 8 drinks, e não é 8 drinks tipo sei lá. 8 Mano, imagina. cervejas. Exato. E 8 cervejas você já fica no grau, né? Né? 8 cervejas eu não sei se eu lembro como eu cheguei em casa com 8 cervejas. 8 pints, né? Pensando na cerveja de meio sim, litro. meio litro. Mas imagina que foram tipo 6 drinks cada um, tipo 6 doses, 6 drinks, 6 whiskies. É meia garrafa de whisky? Mais até? Mais, eu acho. Então foi pelo menos meia garrafa de whisky e meia garrafa de absintos. Foram 6 cada um. Beleza, e aí depois disso eles decidiram fazer fotos para o Instagram dela, como divulgação para OnlyFans. E ela tava nas fotos, ela tava com uma lingerie rosa, e era um ensaio meio que todo cor de rosinha fofinho, assim, unicórnios, cores, brilho. E ela, como sempre, com o look Marilyn, né? E aí, por volta das 10h30 da noite, começa uma discussão. Os dois começam a tretar também. Olha o quanto esses dois beberam. Ai, gente, é tão típico quando você bebe muito com seu namorado ou com seu marido e começa a tretar, tipo, e daí você vai ver no outro dia vocês estavam tretando, porque com meu ex-namorado, teve uma vez que a gente tretou, porque eu falei, ele foi fazer, tipo, crackers com cheese, com queijo, e daí eu falei que ele nunca passava manteiga, e ele falou, claro que eu passo manteiga, e a gente tretou por causa disso. Sério? Meu Deus. Já tinha passado 8 cervejas faz um tempo. Justo. E tá tudo bem também, gente. Mas eles falam que a discussão foi porque ela tava passando tempo demais no celular em vez de dar atenção pra ele. E aí, ele pega o celular dela, no meio da treta, joga o celular dela no jardim da frente da casa e vai dormir. E aí, a Cat vai atrás do telefone no jardim, deixando a porta da frente da casa aberta. Aqui acaba todos os fatos que a gente tem certeza que aconteceram, tá? Tudo isso a gente tem certeza que aconteceu e mais tarde eu vou falar por quê. Mas a partir daí, a gente vai entrar numa gray area. Porque o que a gente sabe é que no dia seguinte, por volta das 5 e pouco da manhã, a Marcocha Purifoy é uma vizinha deles. Ela estava dirigindo para o trabalho, ela tinha o morning shift na turno da manhã, então ela tinha que acordar bem cedo.
E no caminho dela pro trabalho, quando ela saiu com o carro, ela viu o corpo da Cat caído entre a calçada e a rua. E aí ela fez a meia volta pra casa. Ela saiu, viu, deu a volta com o carro, entrou em casa e foi ligar pro 911. Já chamou a polícia. A Cat estava de lingerie, com a lingerie rosa, deitada de bruço entre a calçada e o jardim, próxima da garrafa de absinto. A garrafa de absinto estava exatamente em cima do celular dela. Ok. A polícia chega lá, né? E a polícia já achou isso bem suspeito, porque a polícia falou que a cena do crime não estava fazendo muito sentido. Parece que foi Colocado staged, né? lá. Colocado lá. Além disso, a autópsia revelou um corte de mais ou menos 5 centímetros do lado esquerdo da cabeça dela e uma fratura no crânio na mesma região. E tinham 2 poças grandes de sangue no jardim, né? Indicando que tinham 2 possibilidades. Ou o corpo dela foi movido, ou ela moveu o corpo. Mas assim, o nível de coagulação do sangue e o jeito que o corpo estava posicionado não dava certeza. Se ela tinha conseguido levantar e caído de novo, porque estava zonzo, alguma coisa assim, ou se o corpo foi movido. A causa da morte foi trauma com força contundente na cabeça. E o índice de álcool no sangue dela no momento da morte era 0,23, que é 3 vezes o limite legal no estado do Alabama. E aí, assim, a perícia fez, né? Qual que foi a conclusão da perícia? Que pela altura dela, a Cat ela tinha 1,57 m, seria praticamente impossível que um tombo tivesse ocasionado um machucado daquela força, aquele impacto. Porque pensando em leis da física, né? Você pensa em ação e reação, que toda força de ação tem uma força de reação de igual intensidade no sentido contrário. Quanto maior você é, por exemplo, se eu tivesse caído seminua no jardim, eu poderia sim ter morrido, porque eu tô aqui do alto do meu quase 1,75 m de altura, aqui dos meus 80 e sei lá quantos quilos. O impacto de volta teria sido bem intenso, assim. Certo. Ela era pequena. Então, ela era bem magrinha e ela tinha 1,57 m. E não foi. Gente, não venham falar, não me chama de pequena, eu tenho 1,55 m. Você é pequena, desculpa. Se você tem 1,55 m, você é pequena. A galera ainda não me perdoou pela Christy Martin. Mas quem tá falando que ela é pequena, quem tá julgando a altura dela, não sou eu, é a perícia. A perícia diz que ela não era grande o suficiente para que um tombo daquele tivesse causado uma fratura craniana e um corte de lado a lado de 5 centímetros. É a perícia. E a perícia também conclui que o corte na cabeça dela tinha largura compatível com a largura da garrafa. Tinha sangue seco na base da garrafa, e o sangue era dela. E tinha uma lasca de vidro faltando do exterior da garrafa. As digitais do Jeff estavam em toda a garrafa, mas assim, até aí os dois estavam bebendo absinto, gente. Era na casa dele. Mas o que chamou a atenção da perícia aqui, é bom que temos uma coquinha gelada, porque as digitais da mão esquerda do Jeff estavam de ponta cabeça na garrafa. Você pensa no movimento, você não serve a bebida assim, né? Não. Você serve a bebida, mesmo quando você está servindo, as digitais estão do lado certo. As dele estavam aqui. Do lado esquerdo, tipo, a mão esquerda do lado inverso. Porque se você fosse beber da garrafa, você ia beber assim, né? Não assim. Exato, como se ele tivesse realmente segurado a garrafa com o bocal para baixo. Outra coisa que eles estranham, né, é a postura dele. A polícia descreve ele como creepy calm. Porque quando a polícia chega, né, para fazer a análise e tal, ele vai para a porta da casa e ele fica parado fumando um cigarro, olhando a polícia. A reação de uma pessoa, eles falam, a reação, e de novo, gente, eu não quero julgar a reação de ninguém quando algo assim acontece, eu sei que cada um reage de um jeito, mas o que eu falo reação normal é segundo a polícia. O que a polícia fala que normalmente acontece é que quando você chega com a polícia na frente da sua casa, a primeira coisa que você faz aí é ter polícia e perguntar o que aconteceu. No caso dele, ele só acendeu um cigarro e ficou esperando a polícia vir até ele.
E mesmo quando a polícia foi até ele e ele pergunta, tipo, posso ajudar? O que aconteceu? A polícia fala, sua esposa tá morta, e em nenhum momento ele pergunta o que aconteceu com ela. É, assim, gente, é difícil julgar a nossa reação quando algo tão traumático acontece, mas eu tô julgando, tá? Porque Também. não é, tipo, você vai perguntar, como assim minha esposa tá morta? Você, você vai perguntar, não tem como. Você vai falar, o que aconteceu? Como? Onde? Sim. Quando? Você vai. Não, se eu tô aqui na minha casa, meu marido está comigo em casa e a polícia tá no meu jardim, eu vou perguntar o que aconteceu mesmo que, mesmo que não tenha nada a ver comigo. Eu quero saber o que aconteceu. Vocês estão na minha casa, mexendo É, aqui. Algo aconteceu. Vai que alguém quer me incriminar com alguma coisa. Vocês estão na frente da minha casa. Eu claro. vou abrir a porta e falar, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? É. Gente, mas enfim. A polícia descreve ele como creepy calm, Hum, assustadoramente calmo. E aí ele é chamado para prestar depoimento, ele vai, por livre e espontânea vontade, ele fica na delegacia por 6 horas. E a versão dele do que aconteceu é que eles. Né, ele conta do encontro, da briga, do goró. E aí ele fala que depois que ele jogou o celular dela no jardim, ele foi dormir pistola. E aí ele conta que ele acordou no dia seguinte, de madrugada, depois de ouvir os cachorros latindo. E quando ele ouve os cachorros latindo e acorda, ele vê que os cachorros estão latindo porque tem viaturas paradas na porta da frente de casa. hum, E aí ele conta que quando ele acordou com esse barulho e viu que a Cat não estava em casa, tipo, não estava em nenhum lugar da casa, ele decidiu sair pro quintal para entender o que estava acontecendo. Então essa é a hum, timeline dele. Ele conta que ele acordou, ele foi dormir puto 10h30, 5h30 ele acorda com barulho, vê que ela não tá na cama com ele, procura ela pela casa inteira, não acha ela na casa e vai pro quintal. Entretanto, a vizinha que ligou pro 911, ela disse que ela viu o Jeff andando de um lado pro outro da casa enquanto ela discava, ou seja, antes das viaturas chegarem. hum. Então, meio que derruba o O álibi fato de que dele. é dele, sim. Porque eu tava É, pensando aqui, tipo, sabe quando você tem uma garrafa? Eu vou colocar assim. E daí você tá numa mesinha de centro, e daí você tá passando e pega ela por aqui pra carregar pra outro lugar? Então, essa seria uma explicação. sim. Mas a gente vai chegar nisso também. Mas foi ele. A gente sabe. Não, vamos ver. E, assim, o Jeff, ele tinha um arranhão no braço, mas por algum motivo que eu não sei qual é, a perícia não conseguiu determinar se era um arranhão recente ou não. Hum, Polícia do Alabama, melhore, mas enfim. Os amigos do casal comentaram que era bem normal que a Cat ficasse agressiva e beligerante depois de beber demais. hum, E contam de várias ocasiões em que ela bebia nesse nível, tipo, 6 drinks, tipo, depois, no pós-festa, e que ela ficava tentando provocar uma treta. Mas contam Ai, que. Amber Heard, meu Deus. É. Mas todos os amigos do casal contam que ele nunca reagiu. Tipo, que nunca aconteceu dela ficar tentando provocar uma treta e dele gritar com ela, dele tretar. Porque eles contam que o padrão dele era exatamente o que ele escreveu. Fica pistola e vai dormir. Ou fica Hum, pistola e vai embora e fala pra ela dormir na casa do amigo. Tipo, estão numa casa de alguém e ela tá insuportável, ele vai embora mais cedo e fala: olha, é melhor ela dormir aí, ela não tá bem. Quando ela estiver melhor amanhã, manda ela ir pra casa. Ou me liga que eu vou buscar, sabe? hum. Essa costumava ser a postura dele. Ou só ir pra outro cômodo e esperar até ela tá, tipo, desmaiando. E aí levá-la pra casa. Aham. E a versão do advogado dele é exatamente isso que você falou da garrafa. O advogado conta que sobre as impressões digitais, primeiro, as dele estavam na garrafa toda porque ele estava bebendo, mas as Uhum. de ponta cabeça, o advogado disse que é porque dá para ver pela câmera de segurança que o dono lá da loja, ou funcionário, sei lá, da loja de bebida, ele põe as garrafas numa sacola marrom, essa de papel. E quando eles chegam em casa, o Jeff puxa as duas garrafas da sacola ao contrário. E que Uhum. foi isso explicaria. E o outro argumento do advogado é que exatamente ele pega a garrafa com a mão esquerda, sendo que ele é destro. Se ele fosse, porque todo mundo acha que ele bateu na cabeça dela com a garrafa, né? Ah, Falam que seria improvável ele bater nela com a mão mão esquerda e não. esquerda. Sim. A teoria do advogado é que ela foi buscar o celular com a garrafa de absinto na mão e que ela tropeçou em alguma coisa, caiu e bateu a cabeça.
na calçada. A pancada do lado esquerdo. E que ela acabou morrendo por causa disso. E o que o advogado fala das 2 manchas de sangue é que ela provavelmente bateu a cabeça num ponto, levantou um pouco zonza, mas ela já tava com uma concussão e ela não conseguiu levantar. Então ela, tipo, se arrastou um pouco e bateu a cabeça de novo. Tipo, caiu com a cabeça e não levantou. Esse é o argumento do advogado para o que aconteceu. E quem deu muita força pro argumento do advogado, o que, para ser sincera, eu acho um pouco bizarro, são os pais da Cat, a Nancy e o Martin. Eles defenderam publicamente o Jeff em diversas ocasiões e eles descreveram ele em várias entrevistas como um marido dedicado e um bom pai. E a mãe dela, a Nancy, inclusive, desculpa, mas olha essa mãe, porque a mãe falou no tribunal que a filha dela era uma alcoólatra que tomava remédios para transtorno bipolar e tinha um histórico de bebedeira. Nossa, gente, você precisa shame a sua filha bem no julgamento A sua do, filha do morta? assassinato dela. É. Tipo, take a nap, sabe? Tipo, vai fazer uma naninha antes desse julgamento. Pelo Melhore. amor de Deus, melhora. Você não precisa falar pro mundo que sua filha tinha bipolar, ou que ela tomava remédio, ou que ela era alcoólatra, ou alcoolista, ou qualquer coisa, ou bêbada. De repente ela é só uma bêbada e tá tudo bem. O pai da Nancy, por sua vez, afirmou que tinha 100% de certeza da inocência do genro. Inclusive, o Jeff, logo depois da morte da Cat e antes dele ser... Porque enquanto ele foi aguardar julgamento, ele foi preso, né? Ele ficou morando com os sogros. A família dele não acolheu ele, não. Quem acolheu ele foi a família dela. Ou seja, Vou deixar registrado aqui que se eu morrer e minha mãe fizer uma dessas, pode dar. Ó. Tá? Eu não sim. sei o que eu vou fazer. Eu volto pra puxar ela, vou puxar o pé dela toda noite. Eu acho que essa Ela mãe... nunca mais vai dormir. Primeiro, Nancy, você é o motivo pelo qual sua filha bebia demais. Provavelmente. Reveja suas atitudes. Assim. Pelo que você falou no tribunal, eu sei porque sua filha bebia, se eu fosse ela, beberia mais. E segundo, não é sua filha que está sendo julgada. Exato. Enfim, ela foi a vítima. Melhore. Melhore. Enfim. E aí, ele foi preso, né, para guardar em 22 de fevereiro de 2018. Acusado do assassinato dela. A fiança dele foi de $500 mil. Ele se declarou inocente. A fiança não foi paga. E aí, beleza, o julgamento foi acontecer por conta da pandemia que entrou no meio e tal, só em 2021. Só ano passado. E além de todas as evidências que a gente já citou aqui dele, né, do depoimento dele não bater com o que a vizinha viu, o depoimento também dos médicos legistas sobre a altura dela e o peso dela não serem condizentes com o tipo de lesão ser fruto de uma queda, né? Além de tudo isso, eles usaram outras duas fontes de provas que muitas vezes a gente não pensa, que é Deus abençoe a tecnologia, gente. O casal, os dois tinham um aplicativo que chama Health App nos celulares. É um aplicativo que ele calcula o seu número de passos, as calorias que você gasta, suas horas de sono e tudo mais. O aplicativo da Cat mostra que os últimos passos que ela deu foram dados entre as 22h45 e as 22h54. Tá? Então foram nesse intervalo entre as 22h45 e as 22h54, nesses 9 minutos, do dia 12 de janeiro, ela andou 60 metros dentro de casa. Muito provavelmente da sala até o quintal para pegar o celular. E aí a gente vai pro app do Jeff. Lembra que o Jeff disse que ele foi dormir às 10h30, mais ou menos, né? Depois de ficar pistola. O aplicativo dele conta 10 passos às 22h17 e depois 18 passos entre as 23h03 e as 23h10. Depois, 59 passos entre as 5h12 da manhã e as 5h22. Esses passos correspondem ao momento em que a vizinha viu ele andando de um lado para o outro enquanto ela ligava para o 911. Então ficou comprovado por A mais B que ele estava acordado antes da polícia chegar. Então que não foi a polícia nem os cachorros que acordaram ele. E
Uma outra evidência, e já pega ele na mentira, porque entre as 11h03 e as 11h10 ele deu 18 passos, ele não tava dormindo. Mas 18 passos pode ser quando você acorda para ir no banheiro? Pode ser, É isso mas que eu tô tentando, mas não é só isso, calma. Eles têm um sistema de segurança eletrônico na casa que registra sempre que a porta é aberta e fechada, chama Step Trackers. E Hum, a porta foi aberta da casa às 22h53 hum. e fechada 10 segundos depois. Depois, a porta foi aberta de novo a 1h51 da manhã. E a porta ficou aberta por 2 horas e meia e depois foi fechada. E essa movimentação não aparece no relógio dele, nem no celular, o que dá a entender que ele deixou o celular lá em cima. Ah. E ninguém sabe direito nessas 2 horas e meia que a porta foi aberta e depois fechada. E aí? É. Eu estava É. tentando defender ele até agora, porque eu achei que as provas eram muito pequenas, realmente, era muito circunstancial, assim, mas É é, tudo que. Se você parar pra pensar ou não, é tudo bem circunstancial, tá? é. E aí, somado a isso, eles foram explorar os celulares do casal. E aí eles descobriram que sim, os dois se davam bem, mas os dois tretavam muito. Tem inclusive algumas reclamações que ele confirma no tribunal, que é que ela tinha um apetite sexual muito intenso pra ele. Que um Hum, motivo de briga entre os dois é que ela queria ter relações com ele entre 4 a 5 vezes na semana e que ele não aguentava. E ele chegou a comentar que ela estava se descobrindo bissexual e que, inclusive, os dois estavam conversando sobre a possibilidade de trazer uma mulher para a relação para dar conta do apetite dela, que ele não dava conta de satisfazer, basicamente. hum. E isso ele fala, tá, gente? Não sou eu tirando de lugar nenhum. Nas fontes vai ter ele dando esse Ah, depoimento, né? algo Enfim, normal. é. Em todo momento, o Jeff manteve a história original, tá? Ele falou que ele ficou nervoso, foi dormir e que ele achava que ela devia ter caído e morrido com a pancada no meio da noite. Ou ele falou que podia ter sido algum dos fãs dela do OnlyFans que tava obcecado com ela, que foi atrás dela. Mas não tem DNA de mais ninguém na cena. Então, assim. Então, porque para ser uma outra pessoa, ia abrir a porta dela como 1 da manhã? Só. Mas assim, mesmo que E ela os últimos tivesse passos dela foram às 10h50, mais ou entre as dez menos? e 45 e as 10h54. Foi nesses 9 minutos. O aplicativo Então, demora um ela pouco, deve né? ter saído nesses 9 minutos, ela deve ter saído de casa. Então, se ela não deu mais nenhum passo junto com o celular, não É. sei, é difícil. Eu não acho que tenha uma outra pessoa envolvida. O advogado dele também afirmou isso, que tudo é circunstancial, e ele reforçou que não tinha tecido cerebral nem cabelo na base da garrafa, apesar de ter sangue, e que não tinha resíduos de DNA nem de sangue da Cat, nenhuma das roupas que o Jeff estava usando quando a briga aconteceu. Mas assim, a gente não sabe se quando a briga aconteceu o Jeff estava usando as mesmas roupas que ele usou no jantar. Ele entrega para a polícia as roupas que ele usou que estavam na câmera de segurança enquanto ele estava jantando. Ah, E depois ele entrega o pijama que ele estava usando quando a polícia parou ele. Mas a hum, gente não sabe se entre eles chegarem em casa e ele dormir, ele estava usando a mesma roupa. é verdade. Então, assim, esse argumento também é um pouco vago, sabe? E ele Hum, diz que o fato do Jeff tá creepy calm, né, tá assustadoramente calmo, era por conta do treinamento militar que ele teve. Que ele estava acostumado a não reagir, assim, eu não compro isso. não sei. Enfim. Eu sei que aí, né, ele foi condenado, considerado culpado por unanimidade. Hum, E o nome do juiz que presidiu o caso é William Bostwick III. Olha que nome de rico. Bostwick. bem Ele foi, con- chique. ele foi condenado a 16 anos de prisão por Hum, reckless manslaughter. hum, E aí, o Bostwick disse que ele deu essa pena. Eu gostei muito do que o juiz falou, aí eu traduzi aqui. Ele falou que ele levou em consideração os pedidos de clemência da família da Cat. A família da hum, Cat pediu para os jurados considerarem o cara inocente. hum. Mas ele disse, o juiz fez questão de falar que ele deu menos peso ao depoimento da mãe da Cat, da Nancy. Ele respondeu: na minha opinião,
a mãe da vítima ignorou as evidências desse caso. Imagina o É. juiz, na minha opinião, como juiz, na minha opinião legal, a sua filha bebia por sua causa. É tipo isso. Ele falou que ele considerou o histórico militar do Jeff, a falta de antecedentes criminais e os fortes laços que ele tinha com a comunidade, né, com os amigos e a família. E ele fala: nós não arrastamos as pessoas para os tribunais e as julgamos por quem elas são. Nós as arrastamos e as julgamos pelo que elas fizeram. Nossas leis projetadas, nossas leis não foram projetadas para punir as pessoas por quem elas são, e sim pelo que fazem. Nesse caso, o júri considerou responsável pela morte de sua esposa. O júri impôs essa responsabilidade em você. Você teve a oportunidade de aceitar a responsabilidade por causar a morte da sua esposa, mas por suas próprias razões, assumiu a posição de não fazer isso. Então o júri teve que fazer isso por você. Eu sei que houve algumas versões das evidências que podem dizer que Cat foi responsável por sua própria morte ou por sua bebida. Ela contribuiu para sua morte, mas eu não considero. A bebida, né? Ela, a bebida, contribuiu para sua morte, mas não considero isso atenuante nesse caso. A violência doméstica sempre segue um padrão. A morte de Cat era previsível. Não acredito que você acordou na manhã em que esta ofensa ocorreu e decidiu: hoje é o dia que vou matá-la. Não acredito que foi isso, mas acredito que isso poderia ter sido evitado. Acredito que era previsível e acredito, como o júri, que foram seus atos imprudentes que causaram a morte dela. O advogado, a última atualização que a gente tem, né, foi que em fevereiro desse ano, em 2022, o advogado dele apelou a sentença e a apelação foi recusada. E é isso, gente. Até hoje tem gente que julga, que discorda da sentença. Ele segue falando que não foi ele. Ele segue falando que ou foi outra pessoa ou foi um acidente. Os pais dela seguem defendendo ele, seguem presentes, visitando ele na cadeia, falando que acham que um erro de justiça foi cometido. E, por outro lado, tem muita gente falando que, na verdade, ele foi considerado culpado pelo estilo de vida deles. Tipo, que ele foi julgado pelo estilo de vida do casal, que a sociedade do Alabama não acreditava que seria possível um cara estar de boa com a sexualidade da mulher dele. Pode ser. Pode ser também, porque lembra quando o Michael Peterson matou a esposa dele? No caso do Stairway? Todo mundo falou, ai, não tinha como. Tipo, a bissexualidade dele foi assim. Ele falou, ah, não, ela sabia de tudo e tava de boa, e acho que Não, as é filhas. impossível. Não, é impossível. Você matou ela porque ela descobriu isso. E, tipo, a gente não sabe, mas não necessariamente foi isso. O pessoal, sempre que tem alguma coisa sexual no meio, eles falam: nossa, não é possível que sua esposa aceitava isso, ou que seu marido aceitava isso. E às vezes não é, às vezes é outra, a treta é outra. Às vezes ele não passava manteiga na cracker e ela falava que passava, às vezes é o contrário. A minha opinião pessoal é uma treta de bêbado que deu muito errado, sabe? Eu também acho que foi isso. Eu acho que de repente, tipo, sei lá, ela foi catar o celular e ele viu, tipo, depois, imagina que eles tretaram porque ela não saía do celular. Aí ele joga o celular dela tipo, pro jardim e ela, em vez de falar com ele, vai buscar o celular. Eu não duvido que, por exemplo, ele da porta da casa tenha arremessado a garrafa na cabeça dela e com a força do impacto ela caiu e ele não surtou, sabe? Assim, e às vezes ela nem tinha morrido, ela podia só estar, tipo. Às vezes ele achou, às vezes pegou meio que de raspão, ele achou que E não ele achou foi que nada tinha acontecido e foi nada. dormir, sim. Pode ter sido. Mas e a porta aberta 1 da manhã e ficar aberta Então, por mas 2 será que isso. horas? Porque quando a porta abre por 9 minutos, a gente não sabe se ele não foi atrás dela logo na sequência. Tipo, ele pode ter ido na sequência, jogou a garrafa nela, foi dormir, acordou. Sabe quando você acorda de ressaca? O que aconteceu? E aí ele saiu, e aí foi o momento, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Eu preciso mexer nessa garrafa, colocar o. Sabe? As 2 horas e meia que você. Acho que agora tá tudo certo. E aí você. E também porque se ela tivesse caído, a garrafa não ia estar posicionada em cima do celular dela bonitinha. Sim, exatamente em cima do celular a garrafa tava. Não. Como que é o Eu nome acho. dele? Jeff? É Jeff West. Jeff, a gente sabe que foi você. Se você estiver assistindo na cadeia, a gente sabe que foi você. Se você falar português e estiver assistindo da cadeia. É óbvio que você tá assistindo pra Tramada Criminal. Sim. A gente Eu, não sabe. sei, eu acho que foi uma treta de bêbado que deu errado, Que sabe? deu Eu não acho que foi a errado, intenção dele, eu não acho que foi, tipo. Que nem o juiz falou, sabe? Mas eu acho que foi.
treta que deu errado. Treta É que deu por isso errado. que você nunca coloca suas mãos em outra pessoa. Porque, tipo, por mais que você só empurre ou, tipo, ai, sai daqui. Imagina que você só, tipo, empurra a pessoa, ela cai, bate a cabeça e morre. Você causou a morte de uma pessoa. E não foi sua intenção. Nunca coloca as suas mãos em outra pessoa, a menos que seja pra dar carinho. Porque se. Oh. É. Só coloque a mão no outro se for para dar carinho e se for um carinho consensual. Exato. Se for um carinho consensual. Não vai sair fazendo carinho em todo mundo no ônibus. Imagina você tá no ônibus, vem uma moça. O assédio do carinho. Assédio carinhoso. Sai com esse carinho pra lá, parça. Ninguém quer seu carinho, não. Ai, gente. E é nessa gente. que a gente acaba esse episódio. Muito bem contado pela Dona Muito Schmidt, como obrigada. sempre. E é isso. Se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta quem você acha que matou. Quem você acha que matou? Quem você acha que matou? Ah, tá certo. Quem você acha que matou Kit Kat. a Kit West. Kat? É Quem? isso. E sejam bons. E busquem conhecimentos. E tchau. E tchau, errado é brabo. Tchau.